Pronto, agora é só esperar o pessoal ir aprovar a gravação e pode iniciar. Então, Ju, seja bem-vinda à nossa equipe de Rejoice. É um prazer, né, ter você aqui, uma pessoa com a agenda tão cheia, de tamanho e renome que você é, né? Assim como passei para as meninas. E a intenção, como eu te falei anteriormente aqui, é antes a gente aprender ainda como vender ainda mais, né? É tão importante quanto aprender a gerenciar o dinheiro que a gente ganha. Não Exatamente. basta a gente ganhar milhares por mês não saber gerenciar. Então, por isso nosso encontro, você ministrar a primeira vez, foi intencional justamente por isso, tá? Então, acho que o pessoal, as meninas querem saber quem você é aí, se apresente, fala um pouco sobre você, depois pode iniciar. Eu vou te adicionar como acho que é coordenador, eu acho que é isso que fala, você conseguir apresentar. Deixa eu ver aqui se eu já consigo. Deixa eu ver. Pronto. Eu já vou pegar meu caderno também aqui, para também poder aprender muito. Pronto. Conseguindo ver? Sim. Bom, boa noite, empreendedoras. Vocês estão me escutando bem aí? Estamos. Eu vou desafiar quem puder ficar com a câmera aberta, porque eu adoro ver rostinhos. Ver o semblante de vocês. E a gente está aqui hoje para trocar, para poder aprender. Toda vez que eu me coloco à disposição de contar um pouquinho da minha história, contar por que a Ju fala de vida financeira, de como ganhar e de como gastar o dinheiro, é o maior prazer que eu tenho. Na verdade, é a missão que Deus me deu aqui nessa terra, é ensinar as pessoas a ganhar dinheiro, mas também a administrar o que a gente ganha. Eu tenho para mim que tudo que nós temos é dado por Deus. E o nosso papel é cuidar disso com excelência. E quando a gente administra o que nós temos com excelência, nós estamos preparados para continuar recebendo mais. Então, partindo desse princípio, quando a gente busca conhecimento para administrar o nosso bem maior, que é o nosso pão aí de todo dia, o nosso meio de sustento, a gente consegue viver no azul. Então, por isso que o nome da nossa palestra aqui é Vivendo no Azul. E eu quero começar contando aí um pouquinho de quem que é a Ju. Minha formação, eu sou formada em matemática, sou educadora financeira. Hoje eu trabalho como consultora e mentora, tenho cursos online e trabalho dentro da área de educação financeira. Sou empresária também no ramo de semijoias, assim como o João, só que a minha empresa ela é um bebezinho que está nascendo, tem só 7 meses, mas resolvi empreender na área de semijoias e sou professora universitária. Essa aí é o que as 3 vertentes da Ju. Sou cristã, sou mãe de um casal, a Bela e o Davi, de 1 aninho o Davi tem 1 aninho, a Bela tem 4, e sou casada aí há 15 anos. Então, esse é um pequeno resumo, né, de quem que é a Ju. E eu queria começar aqui, sabendo de vocês, eu queria até a interação de vocês. Já passaram para pensar quanto de dinheiro já passou na mão de vocês? E mais do que isso, quanto de dinheiro que você conseguiu reter? Porque a gente sabe que passa muito dinheiro. Mas quanto que você conseguiu reter para realizar os seus sonhos, para você pensar na sua aposentadoria, para você pensar como que vai ser quem tem filhos, como é que você vai ensinar para os seus filhos a administração do dinheiro, como é que você, se você parasse para pensar, se você tivesse desde o seu primeiro salário guardado aí 5% que fosse
quanto que você teria poupado nos dias de hoje? E aí, vindo com uma outra pergunta que eu quero trazer um pouquinho para vocês, se eu perdesse o meu trabalho hoje, como que eu ia sobreviver? Ou por quanto tempo eu iria sobreviver? Isso tem muito a ver com organização, planejamento, reserva financeira. Então, eu vou falar um pouquinho para você sobre hoje. Tem gente que fala assim, Ju, eu não consigo viver nem por horas. Se eu perder meu emprego hoje, eu não tenho um centavo guardado. Tem gente que fala, Ju, eu consigo viver por uma semana, por um mês, por 2 meses. Mas a grande maioria dos brasileiros não teriam para viver por muitos dias. Então, é uma segunda pergunta que eu quero que você reflita hoje. E a terceira pergunta é, você conhece alguém que tem sucesso financeiro? Responde aqui no chat para mim poder ver. Vocês conhecem alguém hoje que você fala assim, conheço alguém sim que tem sucesso financeiro. Deixa eu ver a participação aqui de vocês. Ou ninguém conhece alguém que tenha sucesso financeiro? E aí? Ou podem falar, a Poliana falou que não conhece ninguém que tenha sucesso financeiro. Mas alguém conhece? Ninguém conhece? Cadê a galerinha? João, você conhece alguém que tem sucesso financeiro? Eu conheço. Conheço algumas pessoas, sim. E aí, Andréia, você conhece alguém que tem sucesso financeiro? Conheço também. A Renata que colocou, que conhece. Gente, sabe por que eu estou fazendo com que vocês pensem sobre essas perguntas? Porque, na verdade, a partir do momento que a gente sabe que existe um serzinho que alcançou resultados como a gente quer alcançar, eu sempre trago para mim o seguinte, se foi possível para alguém, é possível para mim também. E foi sobre esse pensamento que fez com que eu construísse toda a minha jornada, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, se é possível viver com uma reserva de emergência, viver com uma vida, eu falo que nós não viemos para viver uma vida pagadora de boleto, pelo contrário, a gente veio para viver uma vida abundante, e é uma vida de realização de sonhos. Então, se existe alguém que conseguiu viver uma vida realizadora de sonhos, por que eu não vou conseguir? Então, se é possível para alguém, é possível para mim. O que a gente precisa começar agora, e que vocês estão se posicionando, é acreditar que é possível. Na verdade, é a gente se abrir para o mundo das possibilidades. Tem muitas pessoas que falam assim, não é possível para mim, eu não nasci para isso, e já começa a travar uma crença limitante de não merecimento. Acontece que a gente precisa de trocar isso e começar a falar, eu mereço, eu acredito, é possível, abrir o mundo das possibilidades, literalmente, começar a buscar conhecimento, que é o que vocês estão fazendo aqui hoje, para que as coisas comecem a acontecer na vida de vocês. Então, eu acredito que tudo parece impossível até que seja feito, até que a gente coloca a mão na massa, e aí a gente vai dando um passo de cada vez para a gente ver os resultados. Vou contar um pouquinho da Ju, porque às vezes quem olha assim fala assim, gente, essa menina deve ser rica, ela nasceu num berço rico, ela casou com um marido rico, ou ela tem uma herança, e por isso que ela fala de dinheiro. Mas não. Eu tinha 200 mil reais em dívidas em 4 grandes bancos, cartões de crédito, cheque especial, eu estava realmente completamente endividada. Essa daí era eu em 2006, tinha acabado de me formar em matemática, e a Ju aqui, ela é muito sonhadora, ela pensava que ela precisava de empreender.
E eu peguei a minha reserva financeira junto com a do meu marido e criei uma franquia. Criei não, né? Comprei o acesso a uma franquia de alimentação lá em Belo Horizonte. Não sei se tem alguém aqui de Belo Horizonte. E eu só pensava em liberdade financeira. Só que eu resolvi empreender sem ter conhecimento. E aí, o que aconteceu? Eu me afoguei nas dívidas. E tive mais de 200 mil reais de dívida. E vivenciei oficial de justiça na minha casa, vivenciei bloqueio de contas. Isso tudo eu poderia ter paralisado. Né? Entrado numa vida de frustração, eu era nova, eu tinha 25 anos e era recém-casada. Eu falei, pronto, minha vida acabou, eu não vou conseguir mais, vou passar o resto da vida pagando dívidas. A franquia que eu tinha comprado não soube gerenciar e só me enrolei em dívida, em dívida, em dívida, em dívida. E quando eu me posicionei que não era aquilo mais que eu queria viver para minha vida, isso foi em janeiro de 2012. Porque hoje tem 11 anos que eu vivenciei uma virada de chave. Tem 11 anos que alguém falou para mim e começou a me dar passos. Por isso que eu sou fã de mentoria, fã de ter pessoas que abrem caminhos, abrem a nossa mente, mostram uma direção. Eu falo que encurta o nosso caminho para os nossos resultados. E eu tive pessoas que falaram, Ju, calma, não é assim, vamos fazer um plano de ação. E, né, há 12 anos atrás, a gente não tinha o YouTube que tem hoje, a gente não tinha as informações que a gente tinha hoje, então eu comecei a ir atrás de informação, comecei a estudar, comecei a ler livros e falar assim, eu não aceito essa vida, não aceito esse diagnóstico aqui de endividada que eu estou vivendo. Eu gosto de falar isso porque, às vezes, o seu estado atual te deixa de uma forma tão desafiadora ou tão desanimada que você não consegue ver 2 passos à frente. Mas eu quero te dizer que o seu estado hoje não define, o seu estado atual hoje não define o seu futuro. E que você pode, independente da idade, eu já tive alunos com 60 anos, minha aluna mais velha de mentoria tinha 72 anos. Então, a gente não pode desistir dos nossos sonhos, não pode desistir de ver realmente as coisas acontecerem. Nunca é tarde para que isso tudo aconteça. E aí, a Ju saiu de inadimplente em 2 anos, eu consegui pagar os 200 mil reais em dívidas. Essa é toda uma estratégia que eu vou contar um pedacinho aqui para vocês, porque eu precisaria de bastante tempo para contar tudo, mas eu vou dar aqui algumas coisas práticas para vocês poderem fazer, para vocês se tornarem investidoras. E, para mim, investidora ou investidor é uma pessoa que vive uma vida com realização de sonhos. Mas não é realização de sonhos que a gente compra parcela para perder de vista. É realizações de sonhos que, com consciência, entendendo como é que está usando o dinheiro e não deixando o emocional tomar conta. E sempre, quando eu falo que eu vivenciei esse processo do endividamento, eu só mirava aonde eu queria chegar. Então, se você quer chegar no topo, você precisa escalar a montanha. Você precisa de viver a jornada. Você precisa do processo. E é esse processo que eu vou passar aqui para vocês hoje, que eu fui construindo. Muitas pessoas ensinavam uma coisa, outros educadores ensinavam outras coisas, e a Ju foi vendo o que dava certo, o que não dava, para que eu conseguisse achar o meu jeitinho de organizar a vida financeira da melhor forma possível. Então, hoje eu quero convidar você a pensar qual que é o topo da montanha que você quer escalar. Onde que você quer alcançar? Você quer ter uma vida só que o que você ganha paga suas contas, que para muitas pessoas isso já é um sucesso, porque tem gente que não consegue pagar as contas que tem. Sempre está no vermelho. Eu não sei se vocês têm um conhecimento da pirâmide financeira, mas a base dela é você conseguir manter o equilíbrio do 0 a 0.
E depois você vai escalando essa montanha e você começa a ter uma reserva financeira, depois você começa a ter renda passiva, até você atingir a liberdade financeira. Isso também, a história da pirâmide financeira, de como você constrói ela e faz esse planejamento, é outro módulo, dá uma outra palestra sobre isso. Mas eu quero falar aqui, a gente saber onde a gente quer chegar é meio caminho andado para você começar a traçar os seus pontos, aonde você quer conquistar. E foi assim que eu fui mergulhando nesse mundo financeiro. Eu trouxe umas fotos aqui onde eu dou aula, onde eu dou palestras, e eu vou viajando, trazendo ensinamento na educação financeira. E quanto mais eu vou ensinando, eu vou explicando, eu amo, tá no sangue, né? A docência aqui, ser professora. E como tinha um curso, né, gente? Eu gosto de falar sobre isso, porque às vezes a gente acha que tudo é um mar de rosas. E até ano passado eu tinha um Instagram, que era o Finanças Turbinadas, até eu ter sido hackeada. E não, eu não consegui mais recuperar meu Instagram. Ele chamava aí Finanças Turbinadas. E aí a Ju hoje começou um outro Instagram, que é o Juliane Ganem. Eu convido vocês depois a seguir lá o meu perfil, acompanhar. A gente passa pela jornada. E a gente, às vezes, tem que recomeçar. E bora, e continuar o nosso foco. Então, hoje, a Ju está aí reconstruindo as redes sociais dela. Bom, mas o meu objetivo hoje é passar esses passos da jornada para vocês. 5 passos para viver no azul. Primeiro passo, não fique anotando os seus gastos. Talvez você fale assim, Ju, como assim? Eu não vou anotar os meus gastos. Sem estratégia, não. Por muito tempo, se você for colocar lá no Google e pesquisar como cuidar das finanças, a maioria vai falar anotar gastos, anotar gastos, anotar gastos. Só que ninguém ensina como é que você anota esses gastos e qual que é a estratégia que você tem para anotar esses gastos. Hoje em dia, a Ju nem ensina a anotar gastos, eu ensino a lançar gastos. Hoje eu acredito que a nossa vida está tão tecnológica que é possível você ter um aplicativo financeiro onde você vai lançando todos os seus gastos e estrategicamente por categorias. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Só que quando eu comecei no mundo da educação financeira, o que eu recebi foi anota seus gastos, anota seus gastos. Eu saía anotando tudo. Só que eu continuava cansada, não tinha resultado e continuava endividada. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a síndrome do espelho retrovisor. É aquela síndrome de você estar indo com o carro para frente, mas você não tira o olho do seu passado. Sabe o que é isso? É você viver anotando as suas decisões e escolhas erradas com o seu dinheiro. O triste diário dos meus gastos. Isso é anotar sem estratégia. Eu não acredito de verdade que é assim que a gente vai cuidar do nosso dinheiro. Muita gente começa lá no início do mês, as setinhas vermelhas aqui são os nossos gastos, e aí você tem uma entrada no início do mês do dinheiro, aí você vai pagando as contas, às vezes tem alguma entrada no meio do caminho, você continua pagando as contas, e você fica igual esse cachorrinho olhando o mês passar e torcendo para o dinheiro da conta de segurar até o final do mês. É ou não é? Será que tem alguém assim? Isso mesmo. Que se imagina torcendo para dar conta do dinheiro chegar até o final do mês. Só que eu também não acredito numa vida assim. Eu acredito de verdade que a gente não pode viver olhando para o passado. Ficar olhando a vida, o que você já fez, torcendo para ver se vai dar certo. Não é assim que eu acredito. Eu acredito numa posição de você tomar decisões, posicionamento e olhar para o seu futuro, para você tomar decisões com o seu dinheiro. E como é que a gente faz isso? A gente dá limite para o dinheiro. Então, eu vou falar de uma forma mais resumida. A gente não tem tanto tempo assim. Eu quero passar um pouquinho de cada coisa aqui para vocês,
Mas nós temos as classificações das contas fixas, as contas variáveis e as contas anuais. Essas anuais, então, elas são esquecidas. Elas só são lembradas no mês que a bomba chega. Porque, de resto, você passa o ano inteiro fingindo que ela não existe. Nós temos aquelas contas fixas, é a primeira aí, que todo mês ela chega. Eu coloquei alguns exemplos: aluguel, condomínio, luz, telefone, internet, curso. Tem as contas também variáveis, é aquelas que, de acordo com os dias, foram passando do mês, você pode gastar uma grana maior com alimentação ou não, transporte ou não, supermercado, ela vai variar de acordo com o seu posicionamento financeiro. Você pode passar um mês gastando 10 mil com alimentação, como você pode gastar 1.000, tudo depende das suas escolhas. E tem as contas anuais, que é aquelas, é o IPVA, o seguro do carro, IPTU, matrícula de escola, material de escola, que normalmente a maioria das pessoas falam que essas contas grandes descontrolaram o financeiro, né? E, na verdade, coloca a culpa nessas contas, mas a gente sabe que essas contas existem. Eu falo que, nossa, aconteceu um imprevisto, eu tive que pagar o seguro do carro. Não é imprevisto, a gente sabe que o seguro do carro existe, a gente sabe quando ele vai vencer. Então, se você se organiza, ele não pode ser uma desculpa do seu bolso ficar vermelho. Então, a gente precisa de primeiro ter essa clareza. Eu gosto de falar assim, quando eu estou fazendo um planejamento financeiro, eu chamo de plano de voo. Por que plano de voo? Para a sua vida financeira decolar. E eu gosto de colocar essas despesas nos meses e eu conseguir visualizar. E falar assim, caramba, esse mês eu tenho que pagar o IPVA. No outro mês eu tenho carro, eu tenho IPTU. Como é que eu vou me organizar durante o ano para que isso não fique pesado para mim nos outros meses? Ou vai ter alguns meses que eu vou poupar para os outros que eu preciso de pagar. Então, isso tudo precisa de uma estratégia para que isso não seja desculpa para o seu bolso ficar no vermelho. O que eu trouxe aqui, contas fixas, contas variáveis, eu chamo isso de categorias. E dentro das categorias existem as subcategorias. Por exemplo, gastos com alimentação. Se eu perguntar hoje quanto que você gasta com alimentação, talvez você vai chutar um valor aí, mas não tem nem noção exatamente quanto, para onde o seu dinheiro está indo. Quanto que você gasta com transporte? Quanto que você gasta com supermercado? Alguém tem isso anotado? Sabe exatamente para onde que o seu dinheiro está indo? Então, normalmente, quando eu faço essa pergunta, a maioria das pessoas fala, Ju, eu não sei, eu tenho uma ideia que eu devo gastar tanto com iFood, ou tanto com isso, mas ninguém tem na palma da mão o seu resultado financeiro. Mas eu quero dizer que é possível. Eu tenho, se eu abrir aqui meu celular e pegar o aplicativo, eu tenho a minha vida financeira na palma da mão. Eu sei falar exatamente quanto que eu gastei até hoje, dia 10 de julho, com transporte, por exemplo, aqui dentro da minha casa. Mas por quê? Porque isso é um posicionamento, é uma estratégia que você pode usar para você ter essa habilidade. Eu falo que isso é uma habilidade. A habilidade, ela é construída. Como é que a gente monta isso? Através de metas de gastos, acompanhamento e monitoramento. Eu falo muito de aplicativo, principalmente depois que eu virei mãe, o aplicativo é uma mão na roda para mim. Antigamente, quando eu dava mentoria, eu ensinava muito planilha, Excel, mas depois da maternidade, existe a Ju antes da maternidade e depois da maternidade. E aí, eu comecei a ver que eu não tinha mais tempo para ficar lançando e acompanhando as minhas metas de gastos. E foi aí que de 5 anos para cá que eu comecei a usar aplicativo financeiro. Mas eu quero começar a ideia do aplicativo trazendo para você a técnica do que eu chamo de GBS, que é como se fosse um GPS no seu dinheiro. E eu vou trazer isso de uma forma lúdica. Inclusive, eu tenho clientes que fazem exatamente o que eu vou ensinar aqui para vocês. O que é isso? É você pegar o seu dinheiro e dar nome para eles.
Então, aqui eu não sei se vai dar para vocês verem, mas o primeiro aqui está escrito feira, 4 de R$ 40, porque são 4 semanas, e destinou R$ 40 para cada semana. Aí depois aqui tem supermercado, 4 de 150. Depois tem iFood, 4 de 100. Padaria, 4 de 50. Transporte, 4 de 50. E reserva do mês, 150. Isso aqui, o que eu fiz com o meu dinheiro? Eu, antes de gastar, eu já direcionei. Eu já coloquei um GPS ali para falar para onde que ele vai. Então, eu não vou ter nenhuma surpresa. Eu sei para onde que eu vou mandar o meu dinheiro. É, obviamente, uma técnica lúdica de sacar o dinheiro, distribuir o dinheiro, mas eu quero aqui que vocês peguem a ideia de você ter o controle, é você já distribuir por metas. Eu sempre sugiro, quando é gastos variáveis, você pensar por semana. Então, quanto que eu vou gastar de iFood por semana? Quanto que eu vou gastar de supermercado por semana? Pense em todos os detalhes. Quanto que eu vou gastar de lanche para o meu filho na escola por semana? E aí, quando você começa a pensar e separar o seu dinheiro, você já está dando um destino. E dinheiro que tem destino não é dinheiro perdido. Agora, dinheiro sem destino, qualquer um que passar na sua frente vendendo um bombom, você compra. Ou vendendo uma rifa, você compra. Ou vendendo, seja o que for, você compra. Por quê? Porque esse dinheiro, ele não está carimbado. Ele não tem um GPS. Você não determinou o que você vai fazer com ele. Então, para o seu cérebro, você pode fazer o que você quiser. Porque isso não foi ainda estabelecido um direcionamento. Eu ensino, às vezes, pegar envelopes, colocar no envelope supermercado, transporte, feira. Sabe essas coisas que vocês gastam de forma variável durante o mês? Vai lá, saca o dinheiro, já coloca, já organiza, já visualiza para você poder ver como que você vai se organizar. Ju, eu ganho muito dinheiro, colocar dentro do envelope é muito difícil, vai precisar de um envelope muito grande, o dinheiro vai transbordar. É por isso que a gente usa aplicativo financeiro. Porque lá no aplicativo eu consigo destinar a verba que eu vou dar para cada área. Na medida que eu gasto, eu lanço e o aplicativo me avisa. Ó, sua meta está acabando. Ele vai dando avisos para vocês poderem entender onde que você está indo. Se sua meta era gastar 100, você já gastou 90, está na metade do mês ainda, ele vai te avisando. E aí você já vai tendo a consciência, você não pisa na bola e depois fala, caramba, eu coloquei aqui que eu ia gastar 100, mas eu já gastei 200. Aí você só descobre isso no final do mês quando você faz a sua organização. Mas quando você já dá um destino para o dinheiro e tem uma ferramenta de acompanhamento, que não precisa ser o aplicativo, né? Pode ser um envelope, pode ser sacando dinheiro, não sei como que cada um aqui, não importa o meio, pode ser uma planilha também. Eu não defendo exatamente um meio de organização, mas eu defendo você falar para onde que o seu dinheiro vai. Planeja, dá uma olhada, início do mês, eu sempre falo, início do mês é a hora de você traçar o seu plano de voo. Se é um mês que está previsto o aniversário do seu filho, você vai ter gasto maior. E da onde, qual categoria que você vai tirar para você ter aquele gasto maior? Se você sabe que aquele mês tem feriado vai gastar um pouco mais, como é que vai ser a meta de lazer? É você direcionar esse dinheiro antes de usar, porque aí você sabe até onde você pode ir. Tá dando para entender, gente? Tá sim. Me dá um ok aí para a gente ir, né, um passo de cada vez. Passo 2. Viva um padrão de vida abaixo do que você pode. Gente, se todo mundo entendesse sobre isso, nós teríamos os brasileiros, a população mais rica desse mundo. Simplesmente, o que acontece? A maioria das pessoas ganha um salário, é o degrau, e vive no mesmo degrau que o salário. Tem ali a retirada, tem ali
o seu Prolabore, quem trabalha com a venda da semijoia somente, né? Pode ser que tenha pessoas que a semijoia seja uma renda extra, e pode ser que a semijoia seja a sua renda principal. Mas, independente da situação, tem saída para as duas, né, situações, quem é renda principal e quem quer uma renda extra. Você não pode gastar todo o dinheiro que você ganha. Então, você nunca, se você ganha 5 mil, você nunca tem um orçamento financeiro para 5 mil. O seu estilo de vida tem que ser aí, ó, uns 2 degraus abaixo. O que significa isso? Viva com 80% do que você ganha. Se você ganha 10 mil, estabeleça um estilo de vida de 8 mil reais. Deixa essa gordurinha sobrando. Então, se você ganha aqui, viva aqui. Essa diferença que entre o que você ganha e o que você vive, essa diferença que vai fazer você poder investir, poder realizar seus sonhos, poder aumentar seu patrimônio, poder passar por tempos difíceis de tribulações, e você tem aquela gordurinha ali para você, para salvar o seu mês e os seus próximos meses. Veio uma pandemia, como é que passou-se quem estava na pandemia e não podia ir para a rua vender e fazer as coisas que precisavam ser feitas? Quem era empreendedor precisou se virar nos 30, ter um plano B. E quem não tinha nenhuma gordurinha sobrando, nenhuma reserva, passou apertado. Muitas empresas aí faliram e entraram em dívidas por causa disso. E quando a gente fala de padrão de vida, de estilo de vida, e quando a gente precisa de descer esses degraus, a gente precisa entender que a gente tem que eliminar supérfluos, aquelas coisas que a gente vive sem. Eu adoro ter algumas coisas na minha cozinha, mas eu vivo sem. Então, quando a gente tem essa clareza, eu adoro comer comida japonesa, mas eu vivo sem. Eu não vou morrer, né? Não vou passar fome se eu não comer uma comida japonesa. Se eu não comer de determinadas marcas, usar determinadas marcas para produto de limpeza. Quer ver alguém bater pé comigo? É sobre certas coisas dentro de casa que a gente fica tão assim, eu só uso essa marca. E aí, na hora que passa perrengue, você vai ser desafiada a ter outras marcas em cima da mesa, a usar outras coisas dentro de casa, a frequentar outros lugares que você falava que não frequentaria. Então, a gente precisa de adequar e viver a vida que cabe dentro do orçamento financeiro. Então, cortar gastos desnecessários. Eu coloco viva a vida conectada com as suas prioridades. E ter essa clareza de prioridade é extremamente importante. Às vezes você não vai conseguir fazer hoje tudo que você gostaria. Estar na academia que você gostaria, estar com seus filhos na escola que você gostaria, estar usando o carro que você gostaria, estar morando no lugar que você gostaria, fazendo as viagens que você almeja, usando as roupas que você tem sonhos. Então, o que é prioridade? No meio disso tudo que eu falei, a prioridade, eu consegui pagar meu plano de saúde, então esse você não mexe. A minha prioridade é pagar a escola particular para os meus filhos, então isso você não mexe. Agora, às vezes, a gente não consegue ter tudo do jeito que a gente quer, mas você pode se organizar, se planejar para que você tenha. Então, quando você entende sobre suas prioridades, você começa a falar sim para você. Sim para os seus sonhos, sim para você quitar dívida, sim para você investir, e aí você começa a falar não para outras coisas. Aí é a hora que você trabalha com o seu consciente. Então, alguém chama para sair, alguém chama para fazer uma viagem, alguém chama para alguma coisa, e aí você vai e fala sim, aí você está dizendo não para tudo aquilo que você acredita, os seus sonhos, você está deixando os seus sonhos de lado para agradar alguém. Agora, quando você fala não, pautado em dizer sim para você, você está se aproximando. Quer ver uma coisa que eu vou desafiar vocês? Quando você não souber o que responder, em situações em relação a gastos de dinheiro, qual que é a saída? É você falar assim, isso me aproxima ou isso me afasta dos meus sonhos?
Isso já te dá a resposta na hora. Escolhas são pautadas em sonhos e prioridades. Se isso está te afastando, sai fora. Se isso faz parte do seu estilo de vida e está dentro das suas prioridades, te aproxima aos seus sonhos, então bora lá. Começa a fazer sentido as decisões que você for tomando. Terceiro passo, sonhe. Por quê? Muita gente está com sonhos adormecidos. Viver a vida básica, pagar contas, se eu conseguir pagar minhas contas, já está bom. Eu não quero mais nada nessa vida. O sonho está tão pequeno, está tão difícil, que você não consegue sonhar mais. E eu quero falar um pouquinho de sonho, porque eu acredito que a vida é muito mais do que viver uma vida pagadora de boleto. De verdade, eu acredito que hoje, a maioria das pessoas tem lá o salário, prolabora e paga as despesas, e o que sobra vai para os seus sonhos. Mas hoje eu quero te convidar a pensar de forma diferente. Tudo que você recebe, você vai tirar parte dos seus sonhos. E o que sobrar vai para as suas despesas. Deu para entender? Você vai mudar a forma como você pensa. Quem tem prioridade são os seus sonhos, são o que você imagina que você quer como resultado. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas muda a ordem. O que isso significa? Quando você tem, isso é uma outra coisa que eu faço aqui dentro das mentorias, que é o quadro dos sonhos. Existe aplicativo dos sonhos, que é você selecionar imagens que faz com que o seu cérebro lembre de onde você quer chegar. Então, eu sugiro hoje que você tire um momento e faça o quadro dos seus sonhos. Você pode pegar um tanto de imagem lá no Google, salvar e montar essas imagens. Você pode baixar o aplicativo do quadro dos sonhos, você pode pegar uma revista e recortar, eu não sei, mas a imagem do quadro dos sonhos é uma imagem que tem que caminhar com você, para você sempre lembrar onde você quer chegar. E eu falo que a gente precisa de ter sonhos e sonhos estratégicos para que eles aconteçam. Porque muitos sonhos, eles só viram um desejo. Eu tenho tanto um desejo de ter uma casa num condomínio fechado, com piscina, assim, assada. É um desejo. Mas a partir do momento que esse desejo você comece a estruturar para que ele aconteça, você entra em ação. E a gente precisa de ter clareza de pelo menos 4 sonhos para a gente ir trabalhando, que é o de curtíssimo prazo, até 6 meses, curto prazo, 1 ano, médio prazo, até 5 anos, e longo prazo, 10 anos. Então, você pega isso, anota, para que você consiga visualizar os seus sonhos. O que você quer alcançar? Pelo menos 4, para você começar a visualizar a estratégia que você vai usar para que eles aconteçam. E essa estratégia eu trouxe aqui para vocês, tem uma técnica que chama técnica SMART, que é você ser específico, você mensurar, você colocar data, você colocar sentido, você colocar estratégia para que o seu sonho aconteça. Então, por exemplo, vamos supor que o meu sonho é conhecer Fortaleza, e eu planejo que esse sonho aconteça nas minhas próximas férias, em julho de coloquei isso aqui errado, julho de 2023. Editei isso aqui errado. Bom, abafados, vamos embora. Julho de 2023. Imagina um 3 aqui, ó, um 3, imaginário. 7 dias com a família, eu vou de avião, mais hotel, e eu preciso de R$5.000 para poder fazer essa viagem. Mas até julho, demanda aí 10 meses de estruturação. Então, eu sei que eu preciso de poupar R$500 até junho, mais ou menos, maio, um pouco antes, para que eu possa comprar, fazer a reserva, me organizar, ainda ter um mês ali para sobrar uma graninha para me levar e usar lá na minha viagem. Então, eu dei sentido para o meu sonho, eu fui específica, eu datei e eu criei uma estratégia para que ele aconteça.
Imagine aqui agora mais ousado, uma viagem para Paris. Dezembro de 2026. Tem gente que fala assim, Ju, eu morro de vontade de conhecer Paris, mas é uma viagem tão cara. Eu fui fazer um orçamento aqui, é 15 mil reais, Ju, para mim poder ir. E aí eu falo assim, vamos planejar. Talvez você não vai mês que vem, mas você pode ir em dezembro de 2026. O que você acha? E aí a gente coloca dentro do planejamento para que ela vai lá poupar 35 parcelas de 428, cabe no orçamento dela, ela vai poupando, investe esse dinheiro, ainda tem a força dos juros compostos e ela tem data. E ela vai sonhar e ela vai falar, olha, dezembro de 2026 eu vou conhecer Paris. Gente, o tempo vai passar de qualquer jeito. E vai chegar dezembro de 2026 e você vai falar assim, caramba, por que lá em 2023 eu não me organizei, eu poderia estar vivendo agora em 2026, assim. Eu não sei quais são os sonhos de vocês, mas todos eles são possíveis de acontecer. A gente só precisa de planejar. Eu coloquei aqui intercâmbio para o meu filho. Coloquei essa informação aqui, porque essa semana passada, um dos sonhos de uma mentoranda minha era pagar um intercâmbio para o filho. Ela falou assim, imagina, nunca vou conseguir pagar um intercâmbio para o meu filho. E aí eu fiz as contas mais ou menos, ele está com 7 para 8 anos, o que você acha de fazer um intercâmbio daqui 18 anos, daqui 10 anos? E eu falei assim, imagina a gente investindo 30 mil, em 10 anos ainda tem rentabilidade dos juros compostos, ele ficar lá um mês morando com uma família, e a gente colocou no orçamento dela parcelas de R$250. Gente, daqui 10 anos ela vai ter muito mais do que 30 mil. E se realmente isso for o sonho, ela vai conseguir proporcionar para o filho. Mas por quê? Porque ela está planejando agora, 10 anos antes. Se ela deixar para planejar um ano antes dele fazer lá os 18 anos dele, ela não vai conseguir ter resultado. Então, quando você planeja quando você faz lá o seu plano de voo, você precisa ter clareza dos seus sonhos de médio, curto e longo prazo, para que esses valores encaixem. Por isso que você precisa de gastar menos do que você ganha. E esse valor e essa diferença é que você vai destinar para os sonhos de médio, curto e longo prazo. Acontece que nós, brasileiros, adoramos o que? Um boleto para pagar. E se eu falar assim, eu vou te dar um boleto que você vai ter que pagar 120 parcelas para o seu filho daqui 10 anos ir para o intercâmbio, é capaz dela pegar para pagar. Agora, se ela se posicionar de fazer esse dinheiro sobrar para que ela pague durante 120 anos, é o maior desafio do mundo. Porque a gente não tem esse comportamento de poupar. A gente não foi disciplinado, não foi ensinado a fazer isso. Então, coloquei um outro exemplo aqui de um imóvel, um apartamento de 2 quartos, garagem, e aí ela precisava lá de dar uma entrada de 80 mil. Para muitos, dar uma entrada de 80 mil é surreal, é muita grana. Mas se você planejar, você vai conseguir dar essa entrada em 2038. Foi um outro planejamento que eu fiz com uma mentoranda minha, para ela ter essa grana, ela vai ter até mais do que os 80 mil, porque eu não coloquei aqui a força dos juros compostos, nem é aqui uma aula de investimentos, então não vou nem entrar dentro disso, mas quando eu estou na mentoria, a gente faz alguns cálculos para poder imaginar que hoje não é possível ter 80 mil, mas se você organizar, minha amiga, você vai conseguir. Então, é sobre isso. Tudo é possível, desde que tenha um planejamento. E eu gosto de falar isso, porque olha só, se você gasta R$1 de guloseimas por dia, vocês têm noção que em 20 anos você gasta 13 mil reais? Em 30 anos, você gasta em torno de 30 mil reais só de porcaria que você gastou? Sabe aquela coxinha que todo mundo gosta? Eu coloquei um valor aqui de R$4. Hoje em dia, você nem sei se acha tanto de R$4 assim, mas essa bendita, durante 30 anos, você colocou 120 mil reais jogados fora e ainda engordou. E ainda ingeriu porcaria. Aí tem que gastar com academia. Aí tem que gastar com academia. Sabe aquela pizza do final de semana? Ou
o McDonald's do final de semana, eu coloquei aqui uma mixaria, hein? R$50, porque se vai a família inteira hoje para uma pizzaria ou para um McDonald's, deixa lá uns R$200, se bobear. Não é verdade? Coloquei R$50. Deixa na mesa aí R$200 mil em 30 anos. Eu gosto de trazer esses valores para a gente começar a ter noção para onde que você está mandando o dinheiro. Desde um lanchezinho, uma guloseimazinha, uma balinha. Ai, é só hoje um McDonald's, é só hoje uma pizza. Ai, eu trabalhei tanto, eu mereço tanto. E aí eu falo, cara, você está cuidando mesmo do seu dinheiro para você falar que você merece? O que é merecimento? Você está fazendo direito seu para casa ou você acha que só trabalhar merece? E tem gente que nem trabalha tanto assim para falar sobre eu trabalho, eu mereço, eu estou tão cansado, eu estou tão triste, ou eu estou tão feliz. Tudo é motivo para a gente gastar dinheiro. Então, quando a gente tem essa consciência, a gente para de gastar o nosso dinheiro de qualquer jeito. E último passo, planejamento financeiro. Eu costumo falar que fórmula do sucesso financeiro, mais ou menos, é assim que eu indico você organizar. Por que mais ou menos? Porque, de verdade, eu acredito que cada um tem um estilo de vida. E eu preciso de analisar o estilo de vida de cada um, ou pelo menos perder um certo tempo entendendo as necessidades para a gente fazer esse direcionamento percentual. Tem família que são 3 filhos, o casal não é o mesmo direcionamento de alguém solteiro ou de um casal sem filhos. Mas só para dar um norte, eu indico você, 30% do seu dinheiro, você destinar ele lá para os sonhos, para os investimentos. Então, coloquei aqui dízimo, doação, oferta de gratidão, seguro do bolso, vou falar sobre ele, e os sonhos de curto, médio e longo prazo. 50% eu falo para necessidades básicas, que é moradia, transporte, saúde, educação, alimentação. E 20% para estilo de vida, lazer, festas, restaurantes, cinema, teatro, férias, passeios, happy hour, presentes, academia. Então, é uma sugestão de como você pode direcionar o seu dinheiro. Ok até aqui, gente? Sim? Ok. E a partir do momento que eu me posicionei a me pagar em primeiro lugar, o que é me pagar? Se eu ganho 10 mil, a primeira coisa que eu faço, Ju, é tirar meu dízimo. Esse é um posicionamento meu. E o segundo é tirar a grana que vai para os meus sonhos. Por isso que eu falei aqui em 30%. Então, eu sempre vou desafiar e incentivar você, ao receber o seu dinheiro, tira o dinheiro dos seus sonhos. Sabe aqueles boletos dos seus sonhos? Paga eles primeiro, para depois, o que sobrar, você começar a gastar. E aí, vocês devem ver que eu falei lá sobre seguro do bolso. O que é seguro do bolso? E é uma informação que eu gosto sempre de passar. É o valor que você precisa de ter poupado. É a sua reserva de emergência. Então, se você é CLT, é legal que você tenha 6 meses de salário ou de estilo de vida poupado. Se você é concursado, eu indico 3 meses. Se você é um autônomo, 2 meses. Então, isso aqui é só para dar um norte, porque muitas pessoas falam assim, Ju, mas quanto que eu preciso ter de reserva de emergência? Se você seguisse isso aqui, não tinha passado tanto aperto na pandemia, por exemplo. E outras situações por aí de desemprego, e de doença, de falecimento, de perda de um ente querido que era responsável financeiro. Então, se a gente pensasse sobre isso, a gente teria uma qualidade de vida melhor quando os imprevistos acontecem. Então, o seguro do bolso é para proteger o seu bolso, para que ele não fique no vermelho, que a gente está falando aqui, para ele ficar no azul. E a partir disso, eu quero mostrar que, para a gente conduzir isso tudo, existem 3 tipos de renda.
Existe a renda principal, que é o seu trabalho, se você tem carteira assinada, é concursado, é a renda que vem aí do seu trabalho principal. Existe a renda extra, é aquilo que você produz fora do seu trabalho principal. Então, as semijoias, para muitas, deve ser uma renda extra que está aí agregando. E existe a renda passiva. O que é uma renda passiva? Você não precisa trabalhar, o dinheiro vem, ele acontece. Então, quando a gente trabalha nessas 3 vertentes, que caia lá R$5, R$10, R$50, R$100 por mês de renda passiva, e é possível ter renda passiva. Às vezes as pessoas ficam só pensando em investimento, nossa, preciso investir para me ter renda passiva. Mas, às vezes, dentro aqui das semijoias, se você indica, você tem renda passiva, não é isso, João? Você indica... Isso mesmo. Ou você pode ter sua própria equipe, né? Ou pode ter sua própria equipe. Isso. Às vezes você fala assim, mas eu vou ter minha equipe, eu vou ganhar só isso, eu vou fazer só isso, né? Vai pingar só, sei lá, 50, 100, 300, 500 reais. Mas quando você tem essa clareza do trabalho, do plantio que você está fazendo, a longo prazo, essa renda passiva ela só vai crescer. E é uma renda que não está direcionada com o seu trabalho. Ela vai chegando, ela vai acontecendo. No mundo dos investimentos, gente, é a mesma coisa, com juros. Você vai investindo e o banco onde você está colocando o seu dinheiro, ele vai te pagando o aluguel do seu dinheiro. Então, também é uma renda passiva. A gente precisa de trabalhar pensando nela. Mas tudo aqui que eu estou falando é sobre manter um equilíbrio financeiro. A gente sempre vai viver naquilo. Eu preciso aumentar minha renda, diminuir meus gastos. Sempre com a cabeça, nunca com a cabeça só cortar gasto, porque isso é cabeça de escassez. A gente não vai trabalhar com uma cabeça de escassez aqui. A nossa mente tem que ser de crescimento. Então, o diminuir gastos é aquele fazer gasto com consciência, com inteligência. E aumentar a receita sempre pensando, como é que eu posso fazer mais dinheiro? E não como é que eu posso ganhar mais dinheiro. A gente não ganha, a gente faz dinheiro. Essa é a diferença também. A não ser uns ou outros aí que ganham e perdem facinho. Porque não sabe fazer a gestão do dinheiro e aí acaba gastando também. Então, eu quero trazer a ideia do equilíbrio financeiro. Diminua os seus gastos, faça com inteligência, mas sempre tenha a cabeça de aumentar a sua receita. E aqui eu gosto sempre de falar como é que eu enxergo a vida financeira. Nós temos as nossas receitas. Vocês conseguem ver meu mouse? Sim, Ju. Não. Eu acho que eu consigo ver a seta, né? A seta, aqui. Tem as receitas, então eu coloquei aqui. Então, uma parte do que eu ganho vai para o meu estilo de vida, outra parte aqui vai para as despesas fixas e variáveis, e uma outra parte vai para metas e objetivos. Essas metas e objetivos, eu divido esse dinheiro em 2 partes. Uma vai lá para a segurança, reserva de segurança, seguro do bolso, e a outra vai ali para os nossos sonhos. E onde que entra as semijoias? Que é a nossa... Eu coloquei aqui, tá, gente, um exemplo de renda extra. As semijoias, ela entra aqui, ó, para impulsionar os objetivos, os sonhos. Eu nunca... Não vou falar nunca, né? Porque a gente nunca fala. Mas eu sempre vou direcionar, eu vou orientar. Se você está ganhando mais, impulsiona a realização dos seus sonhos. E não aumenta as suas despesas fixas e variáveis. Tem esse equilíbrio. Porque o que acontece? Se você ganhou hoje um salário mínimo, você gasta um salário mínimo. Aí você tem um aumento de R$200, você aumenta R$200 sua vida, seu estilo de vida. Se depois você ganha mais R$500 no seu salário, você vai lá, agora eu posso mudar de academia, agora eu posso mudar de casa, agora eu posso isso. E aí você sempre vai viver numa luta de aumento de padrão. E quando você sempre vai viver num aumento de padrão, você nunca vai ter dinheiro para aquilo que realmente é importante para você, que é a realização dos seus sonhos. Então, se hoje você faz uma renda extra com semijoias, pega essa grana e impulsiona os seus sonhos.
para você ver realmente, de fato, fazendo sentido. O que eu mais vejo são pessoas que fazem renda extra e não falam para mim, Jô, eu faço renda extra, mas eu nem vejo a cor do meu dinheiro. Eu vou lá e faço o acerto e ganhei R$1.000 de comissão. Não sei para onde que esse dinheiro foi. Então, o que você está fazendo com a grana que você está ganhando? Eu quero trazer, plantar essa sementinha aí para você saber. E como é que faz gestão de renda extra? Eu sugiro que você tenha uma conta bancária separada. Então, tem aí bancos digital, por exemplo, Nubank, o Inter, o C6. Eu sempre vou orientar, faça isso separado da sua vida. É como se você tivesse uma empresa, como se você tivesse uma coisa completamente separada. E só usa esse dinheiro depois do fechamento mensal lá da sua maleta, do seu acerto. Por quê? Para você ver a cor do dinheiro. Para você falar assim, nossa, esse mês eu ganhei tanto. E você já transfere o dinheiro para sua conta, pessoa física, né? Para onde você administra o seu dinheiro mensal. E aí você vai falar para onde esse dinheiro vai indo. Talvez você fale assim, Ju, mas não tem como eu fazer isso, eu preciso do dinheiro. Mas se desafie a fazer isso por um mês. Você vai ter um segundo salário todos os meses que você vai construir durante o mês. Então, eu sempre oriento a ter essa postura. Isso realmente é uma postura. É você falar, eu vou fazer assim, a partir de agora vai ser assim, e eu vou ver o resultado realmente do que eu estou fazendo, do trabalho que eu estou desenvolvendo. Eu ensino a fazer um controle de vendas. Então, o que é um controle de vendas? Isso, inclusive, é um material que a gente vai disponibilizar aqui para as meninas, para que vocês tenham esse controle. Então, é onde você coloca a data, você coloca o nome do cliente, você coloca lá o código das peças, qual foi o valor, qual foi a forma de pagamento. Você já tem o costume de ter um controle de vendas? Sim, Andréia. Acho que só a Andréia que está com o vídeo aberto. Não? Então, eu sugiro que vocês peguem esse material aí que o João vai passar para vocês, que eu vou disponibilizar, e vocês podem ter esse quadrinho, vários quadrinhos de uma folha de papel, e você começar a organizar as suas vendas, começar a visualizar isso, porque na hora que você for fazer o fechamento, você sabe exatamente para quem você vendeu, quanto recebeu, se não recebeu, se pagou, até você levantar as taxas de juros que você está pagando, a forma como você está conduzindo o seu negócio, é através de um histórico. Então, tenha um histórico para que você consiga fazer isso. A Geice falou, eu faço isso em um caderno e tenho uma conta do banco separada. Sucesso, Geice, é isso mesmo. Porque assim você consegue visualizar. E eu também passo sempre uma folha de fechamento de mês. Então, nessa folha, ela tem 12 quadrinhos para você acompanhar como é que foi o seu ano, para você fazer um balanço de como você se desenvolveu. Então, também ter isso é estratégico para você se avaliar, para você ver o seu desempenho, para você ter metas e se desafiar. Caramba, ano passado, em julho eu vendi tanto, esse mês eu vendi tanto, qual que vai ser isso? Então, precisa de entender esses processos. E eu trouxe uma frase aqui do Albert Einstein. A loucura é querer resultados diferentes, fazendo tudo exatamente igual. É literalmente uma loucura. Para a gente colher frutos diferentes, a gente precisa de plantar sementes certas. E não só plantar, cuidar dessa terra, né, aguar, fazer o que precisa de ser feito para a gente ver esses frutos crescendo e a gente poder usufruir desses frutos, vivenciar, desfrutar desses frutos. Então, hoje, eu queria deixar para as meninas aí é que a gente plante sementes certas para que vocês colham resultados extraordinários. E é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser comentar, eu estou aí à disposição de vocês. Nossa, muito bom, viu, a sua aula.
Obrigada, Andréia. Eu estava precisando de algumas dicas e eu acho que me ajudou bastante. Ai, que bom. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento, que aí eu acho que eu fico maior para vocês poderem me ver. Aí. A Geice abriu mão. Você quer falar, Geice? Bom, não sei. Fique à vontade, Geise. Quer falar? Só abrir o microfone para falar, tá? Daqui a pouco sou eu. Tô cheio de perguntas para fazer para a Ju aqui. Eu acho que mais ganhando na sala fui eu, viu? Cada slide é uma tapa na cara. Verdade. Mas Ju, que top, hein? Sua primeira dica lá, primeiro passo, né? É exatamente o que eu faço. Exatamente o que eu faço. Anotar todos os gastos sem ter um direcionamento para eles, né? Eu anoto os gastos toda vez na semana, né? Eu tenho uma planilha, né? Nunca consegui ainda fazer o aplicativo, vou até te pedir o aplicativo para poder. O aplicativo que eu uso, ele é terceirizado, ele não é meu, é o Mobius. O que eu posso fazer depois, se quiser passar, é o link que eu tenho dele, que dá o cupom de 20% de desconto na assinatura dele. A assinatura dele é em torno, acho que de uns 120, 130 no ano. Uns R$10 por mês, se você não pagar, né, por ano, 10, 12 reais, não sei, por mês. Mas é um aplicativo que a gente consegue. O errado, João, não é a gente não lançar, não anotar. Agora, você anota e olha para trás para onde seu dinheiro está indo? Essa é a questão. Porque, normalmente, a gente se engana, né? Falando que está anotando, cumprindo uma regra que foi falado, para ser organizado, precisa de anotar. Mas a questão que a gente anota, a gente não sabe se a gente passou do limite ou não. Normalmente, as pessoas anotam e não voltam para somar, para ver, caramba, eu gastei tanto com isso, tanto com aquilo, o próximo mês eu preciso diminuir, o próximo mês eu preciso fazer diferente. Então, essa é a questão. Anotar, lançar no aplicativo, isso faz parte. Né? Eu falo assim, a gente gastou, lançou. Mas o aplicativo ele vai te ajudar a monitorar as suas metas. Então, você vai ter noção se você está ultrapassando o que você combinou com você mesmo no início do mês. Sim. E aí você consegue ter esse controle. Depois você me manda, então, Ju, me manda o link. Mando. Eu vi o pessoal lá no grupo lá, fazendo aqui. Tá? Não abaixa o aplicativo se não for pelo link, porque se vocês forem lá no Play, na loja e baixar, vocês não conseguem os 20% de desconto. Tá. Show. Ô, Ju, e nessa planilha aí que você estava explicando, você tem que anotar tudo, desde da balinha, desde de tudo que você gastar. Então, você precisa de anotar, mas eu ensino a anotar por categorias. Então, tá. Então, por exemplo, antigamente, deixa eu ver se eu tenho caderninho aqui. Vou mostrar para você. Antigamente, eu dava um livrinho assim, que chama Apontamento de Despesas. Vocês verem, olha, ele é do tamanho de um celular. Ele é para caber e andar junto com a carteira. E aí, cada página desse livrinho, ele é uma categoria de gastos. Então, por exemplo, uma categoria de gastos, alimentação. Então, tudo que eu for gastar com alimentação, eu anoto nessa página. Aí, por exemplo, remédio, farmácia. Tudo que eu gasto com farmácia, eu anoto nessa página. Aí, por exemplo, transporte. Eu coloco aqui transporte. Tudo que for relacionado ao transporte, eu anoto aqui. Então, eu vou pegando cada folhinha dessa, é uma categoria. Filho, põe o nome do filho. Tudo que for direcionado para o filho, coloca aqui. Despesa de casa, manutenção, feira de verdura, hortifruti, essas coisas. Dependendo do cliente, o primeiro exercício que eu dou do meu aluno é primeiro fazer isso aqui, para ele entender a categoria. Padaria.
Quer ver um gargalo e que as pessoas assustam? É o tal da padaria. Padaria e filho são contas que só depois que anota ou lança no aplicativo que a pessoa fala assim, não é possível que eu gaste isso tudo. Quem tem filho adolescente, então, que assim, dá dinheiro para lanche, dá dinheiro para saidinha, para pagar Uber, sabe? Aí na hora que põe, eu falo, não, eu não gasto isso tudo com meu filho, não. Eu falei, pois é, gasta. E aí a gente, quando é filho, a gente vai trabalhar com mesada, a gente vai trabalhar com outras coisas para que o filho também tenha consciência, né? E entenda todo esse processo. Eu dou mentoria de educação de filhos também, e aí, dependendo da idade do filho, eu trago ele para a mentoria. Porque ele precisa de entender o que os pais estão fazendo, né? Porque fica pedindo dinheiro, a gente que é pai e mãe, a gente quer dar o melhor para eles, e a gente não sabe falar não. E tem muito pai endividado por não saber falar não para os filhos. E tem muito pai endividado muito pequeno também, porque quer expor, quer status. A criança tem que estar com a melhor roupa, na melhor escola. E aí, tá no vermelho por causa disso. Então, isso é muito sério. O tal de viver de status tem destruído aí vida financeira de muitas famílias, infelizmente. Infelizmente mesmo, viu? Mas eu acho que o pessoal escreveu no chat aqui, a Geice falou, obrigado, João, por proporcionar essa oportunidade para meus sonhos, já consegui realizar. É isso aí, Geice, isso aí. Eu acho que, como eu sempre falo, né, a gente dá a oportunidade, mas é vocês que fazem acontecer. Sim. Poliana, obrigado por essa maravilhosa mentoria. Eu também estava pensando muito. Show, Poli. E a gente, novamente, obrigado, Gil, por seu conhecimento. Muito obrigado. Top. As meninas gostaram. E, realmente, né, o financeiro é algo muito complicado. Complicado. Ju, eu já tenho para você outra pergunta também. Pode falar. Vou puxar o meu caso, mas eu creio também que é o caso das meninas aí. Sobre a questão de cartão de crédito. Hoje eu só compro tudo do cartão de crédito. Não compro nada no dinheiro. Eu nem vejo dinheiro na minha carteira, porque se eu ver, some, eu não sei onde está. Tudo do cartão de crédito. E aí é mais fácil, né? Porque você não vê a dor da espécie aí na sua mão. É só número. Aproximou, já foi. É verdade. Então, o cartão de crédito, eu não acho que ele é o vilão. Na verdade, eu acho que o cartão de crédito, ele é o meio de pagamento. Em vez de você estar pagando com dinheiro, você está optando pagar pelo cartão. O erro é que quando você usa o cartão sem ter o dinheiro para pagar, é como se você estivesse pegando um dinheiro emprestado. Né? Você está usando um crédito que o banco está te dando. E se você não tem esse dinheiro para honrar depois, aí você fica endividado. Então, hoje, quando eu começo uma mentoria do zero, eu corto o cartão de crédito, a gente se estrutura, obviamente, para eles ficarem sem cartão. E aí, quando você fica zerado de cartão, você vai pagar tudo no dinheiro à vista, é igual você desmamar o uso do cartão de crédito, né? Porque tá tão viciado em passar e não saber se tem dinheiro para pagar, é assustador. Então, isso aí então, é um grande erro. E depois, quando a pessoa quer passar a usar o cartão de crédito por causa dos benefícios, a gente vai limitar certas despesas, eu vou usar o cartão. Então, eu sei que eu posso usar o meu cartão R$4.000, mas eu já tenho dinheiro para pagar à vista. Então, é como se você começasse o mês, recebe seu salário, em vez de você pagar o cartão, né? Em vez, pensa assim, você está pagando, você já tem os 4.000, você fala, não, esses 4.000 vai ficar guardado, eu vou usar como meio de pagamento o cartão, porque eu quero gerar pontuação, milhas e tudo mais, só que eu já tenho os 4.000 para pagar. Então, eu vou usar meu cartão e eu sei que quando a fatura chegar, eu já tenho dinheiro. E não eu vou esperar ganhar dinheiro para pagar o cartão. Então, aqui eu ensino o processo ao contrário. Deu para entender, mais ou menos? Porque aí eu entro dentro de uma estrutura de ter meta e o que eu vou usar com o meu cartão.
Muitas despesas, por exemplo, variáveis, eu ensino, às vezes, até quando eu falo de casal, ter uma conta para usar lá o débito, aquele valor. Exemplo, lazer. Eu sentei com o casal, eu fiz um planejamento e o lazer do casal daquele mês vai ser R$ 1.500. Aí tem uma conta de um ou do outro, ou sei lá, como é que chama aquelas contas conjuntas, e tudo que for gastar de lazer sai de lá. Então, eles sabem de onde vai. Ou supermercado, sabe, contas assim que, às vezes, normalmente eu falo, gente, vamos ter uma conta separada só para esse tipo de gasto e paga tudo à vista. É uma estratégia, precisa saber se o dinheiro lá acabou, é porque acabou. Mas quem é viciado no cartão e não tem o controle, o cartão está sendo um problema, o primeiro passo é parar de usar e começar a fazer tudo no dinheiro e se educar para depois ter consciência de usar o cartão de crédito de novo. Show demais, viu? Deu para entender? Deu sim. Ju, só antes de eu ler a pergunta da Geis, eu vou parar a gravação aqui, que eu quero dar uma notícia para as meninas aqui.